Resistência mental. Um conceito que todos nós buscamos, mas nem sempre sabemos como alcançar. A boa notícia é que, há mais de 2000 anos, o filósofo romano Sêneca já nos oferecia lições valiosas sobre como fortalecer a mente diante das adversidades. Neste vídeo, vamos explorar as 7 lições estoicas de Sêneca para dominar a resistência mental. Primeira lição: aceite o que não pode ser mudado. Sêneca nos ensina que uma grande parte do sofrimento humano vem da nossa resistência em aceitar a realidade como ela é. Imagine um rio. Você pode lutar contra a correnteza, gastar energia tentando nadar contra o fluxo, ou pode aceitar o movimento das águas e seguir com o curso natural. O mesmo acontece na vida. Há eventos e circunstâncias que estão completamente fora do nosso controle. O clima, a opinião dos outros, o passado. Quando tentamos lutar contra essas forças, nos desgastamos, física e mentalmente. Sêneca enfatiza que a chave para dominar a resistência mental está em redirecionar essa energia. Em vez de tentar mudar o que não pode ser mudado, devemos focar no que realmente está ao nosso alcance, nossas ações e reações. É aqui que o poder verdadeiro reside. Podemos controlar nossas escolhas, nossa atitude e como respondemos às adversidades. Aceitar isso não significa ser passivo ou conformista, mas sim ter sabedoria para discernir entre o que é possível mudar e o que é inevitável. Essa aceitação nos libera de um peso emocional enorme. Ao deixarmos de lado a frustração e o ressentimento pelo que não podemos controlar, abrimos espaço para a paz interior. E essa paz é o fundamento de uma mente resiliente. Sêneca não está sugerindo que aceitemos injustiças ou que deixemos de agir onde podemos fazer a diferença. Pelo contrário, ele nos convida a focar nossa energia em ações eficazes, que estejam alinhadas com a realidade. Aceitar o incontrolável é o primeiro passo para uma mente forte. Afinal, não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar nossas velas para navegar melhor. Segunda lição: enfrente o medo com razão. Sêneca nos ensina que o medo, muitas vezes, não é um reflexo da realidade, mas sim uma criação da nossa mente. Nossa imaginação tem o poder de ampliar as ameaças, transformando pequenas preocupações em grandes monstros. Mas, quando observamos esses medos sob a luz da razão, percebemos que muitos deles são exagerados ou até mesmo irreais. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo da perda, todos esses são alimentados por suposições que raramente se confirmam. Para Sêneca, o primeiro passo para dominar o medo é enfrentá-lo com objetividade. Ele nos convida a questionar: o que realmente estou temendo? Qual é o pior cenário possível? E, mais importante, esse cenário é tão devastador quanto parece? Ao analisarmos racionalmente, muitas vezes percebemos que o medo é apenas uma sombra distorcida da realidade. Ele nos lembra que os eventos que tanto tememos muitas vezes não são tão prejudiciais quanto imaginamos, e até mesmo quando acontecem, somos mais fortes do que acreditamos para lidar com eles. A resistência mental nasce da nossa capacidade de manter a calma diante do medo. Não se trata de negar a existência do medo, mas de não permitir que ele controle nossas decisões. Sêneca sugere que, ao enfrentarmos nossos medos com razão, eles perdem o poder de nos paralisar. Em vez de sermos dominados pelo pânico, encontramos clareza para agir de forma sensata e corajosa. O medo, quando não é confrontado, se torna uma barreira que nos impede de crescer e evoluir. Mas, ao encará-lo de frente, somos capazes de descobrir uma força interior que não sabíamos que existia. Para Sêneca, a mente resiliente é aquela que reconhece o medo, mas escolhe a razão como guia. Essa é a verdadeira coragem, agir com sabedoria, mesmo quando o medo está presente. Terceira lição: pratique a autorreflexão diária. Sêneca acreditava que, assim como o corpo precisa de exercício regular para se manter saudável, a mente também exige um treinamento constante. E uma das práticas mais poderosas para fortalecer a mente é a autorreflexão diária. Ele nos ensina que, ao fim de cada dia, devemos reservar um tempo para olhar para dentro e avaliar nossas ações, pensamentos e decisões. Esse exercício de introspecção não apenas nos ajuda a entender o que fizemos, mas também como podemos fazer melhor no futuro. A autorreflexão é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da resistência mental. Ela nos permite reconhecer padrões de comportamento, identificar falhas e corrigir o curso antes que pequenos erros se transformem em grandes problemas. Ao revisarmos nossas atitudes e reações diante das adversidades, nos tornamos mais conscientes de como lidamos com os desafios. Com o tempo, essa prática nos fortalece, pois aprendemos a responder de forma mais calma e racional, mesmo sob pressão. Sêneca nos encoraja a questionar: o que fiz de bom hoje? Onde posso melhorar? Houve momentos em que deixei minhas emoções dominarem minhas ações?
Esse processo de análise nos ajuda a crescer, pois nos mantém em constante evolução. Não se trata de autopunição ou culpa, mas de um exercício honesto de autodescoberta e aprimoramento. A prática da autorreflexão também nos permite nos reconectar com nossos valores mais profundos. Sêneca acreditava que a virtude era a chave para uma vida plena, e refletir diariamente sobre nossas escolhas nos ajuda a alinhar nossas ações com esses princípios. A resistência mental, então, não vem apenas da capacidade de suportar dificuldades, mas da clareza de estar vivendo de acordo com aquilo que acreditamos ser certo. Com a prática contínua da autorreflexão, nos tornamos mais atentos às nossas emoções e mais preparados para enfrentar as adversidades com sabedoria. A mente resiliente é aquela que, todos os dias, se desafia a ser melhor do que no dia anterior. Quarta lição: prepare-se para os desafios. Sêneca nos oferece uma estratégia poderosa para fortalecer a mente, antecipar as adversidades. Ele acreditava que, ao nos prepararmos mentalmente para os desafios futuros, nos tornamos menos suscetíveis ao choque e ao desespero quando eles surgem. Para Sêneca, imaginar o pior cenário possível não é pessimismo, mas um exercício de preparação mental. A ideia não é viver na expectativa do sofrimento, mas, sim, se preparar para ele, fortalecendo a mente para lidar com as adversidades quando elas vierem. Esse exercício de preparação mental, conhecido como premeditatio malorum, nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada. Ao refletir sobre os desafios que podem surgir, deixamos de ser pegos de surpresa pelas dificuldades da vida. Sêneca nos encoraja a pensar: o que faria se perdesse tudo? Como reagiria a uma doença grave? E se as pessoas que amo não estivessem mais aqui? Esse tipo de pensamento, quando feito de forma racional, nos permite encarar as dificuldades com mais serenidade quando elas realmente acontecem. Além disso, essa prática nos ajuda a perceber que, muitas vezes, o que tememos não é tão insuportável quanto imaginamos. Quando visualizamos o pior, começamos a perceber que, por mais difíceis que as situações possam ser, temos a capacidade de suportá-las. A resistência mental nasce dessa confiança de que somos mais fortes do que acreditamos, e de que, com preparação e perspectiva, podemos enfrentar qualquer desafio. Sêneca nos lembra também que essa preparação não deve ser apenas mental, mas também prática. Ao imaginar as dificuldades, também devemos nos preparar de maneira concreta. Se antecipamos um revés financeiro, podemos começar a economizar ou planejar melhor nossos gastos. Se tememos um conflito com alguém, podemos refletir sobre como nos comunicar de forma mais eficaz. A preparação para os desafios é uma maneira de tomar o controle de nossa vida, em vez de ser dominado por circunstâncias inesperadas. Ao nos prepararmos para o pior, estamos, paradoxalmente, cultivando a esperança. Porque, ao desenvolvermos uma mente resiliente e nos prepararmos para enfrentar as dificuldades, ganhamos a confiança de que, qualquer que seja o obstáculo, estamos prontos para superá-lo. Quinta lição: não se apegue ao material. Para Sêneca, o apego excessivo às posses materiais é uma das principais fontes de sofrimento e ansiedade. Vivemos em um mundo onde somos constantemente encorajados a acumular mais dinheiro, mais status, mais bens. Mas, segundo o estoicismo, essas coisas são transitórias e estão fora do nosso controle. Sêneca nos ensina que, ao nos apegarmos menos ao que possuímos, nos tornamos mentalmente mais resistentes e menos vulneráveis às perdas inevitáveis que a vida pode trazer. Ele acreditava que o verdadeiro valor não está nas coisas que possuímos, mas em nossa capacidade de viver bem, independente das circunstâncias. Quando dependemos de objetos ou conquistas materiais para encontrar sentido na vida, nos tornamos reféns de algo que pode nos ser tirado a qualquer momento. Essa dependência nos enfraquece mentalmente, pois nossa paz e felicidade ficam à mercê de forças externas que não podemos controlar. Sêneca nos aconselha a praticar o desapego. Isso não significa que devemos rejeitar o conforto ou as coisas boas da vida, mas sim que devemos aprender a apreciá-las sem nos tornarmos dependentes delas. Ele sugere que, ocasionalmente, devemos nos privar de certos luxos como um exercício mental. Por exemplo, passar alguns dias comendo de forma simples ou vivendo com menos do que estamos acostumados. Esse tipo de prática nos ensina que podemos viver bem com muito menos do que imaginamos, fortalecendo nossa mente contra o medo da perda. Além disso, Sêneca nos alerta que as posses materiais nunca trazem satisfação duradoura. Sempre que alcançamos um novo objetivo ou adquirimos algo novo, logo sentimos o desejo de ter mais. Essa busca incessante por mais nos mantém presos em um ciclo de insatisfação e ansiedade. Ao reconhecermos a futilidade desse ciclo e nos desapegarmos do material, encontramos uma forma de liberdade que nos torna imunes às circunstâncias externas.
A resistência mental, então, vem do entendimento de que nossa verdadeira segurança e paz interior não dependem do que possuímos, mas de como vivemos. Quando deixamos de nos apegar ao material, nos tornamos livres para enfrentar as adversidades da vida com serenidade e força. E no fim, essa é a verdadeira riqueza que Sêneca nos ensina a cultivar, uma mente resiliente e desapegada, pronta para lidar com as incertezas da vida. Sexta lição: a morte faz parte da vida. Sêneca nos ensina que a aceitação da morte é um dos pilares centrais da resistência mental. No estoicismo, a morte não é algo a ser temido, mas sim compreendido como uma parte natural da existência. O filósofo nos lembra que, desde o momento em que nascemos, estamos caminhando em direção à morte, e quanto mais cedo aceitarmos essa realidade, mais livres nos tornamos para viver plenamente. O medo da morte é uma das maiores fontes de ansiedade para muitas pessoas. Nos preocupamos com quando ela virá, com o que deixaremos para trás e com o que acontecerá depois. Mas Sêneca nos convida a olhar para a morte de forma racional. Ela é inevitável e está além do nosso controle. Lutar contra essa realidade é como lutar contra o próprio curso da natureza. Ao aceitar a morte como parte da vida, nos libertamos do medo constante e da preocupação com o futuro. Essa aceitação nos permite focar no que realmente importa, o presente. Para Sêneca, viver com a consciência da morte nos ajuda a apreciar cada momento com mais intensidade. Quando entendemos que nosso tempo é limitado, deixamos de desperdiçá-lo com coisas triviais e passamos a valorizar mais nossas ações, relacionamentos e escolhas. A aceitação da morte nos impulsiona a viver de maneira mais virtuosa e significativa, pois sabemos que não temos tempo a perder com o que não é importante. Além disso, ao aceitar a mortalidade, nos tornamos mais resilientes diante das perdas. Quando perdemos alguém que amamos, a dor é natural, mas o estoicismo nos ensina a ver essa perda como parte do ciclo da vida. Não podemos controlar a morte dos outros, assim como não podemos controlar a nossa. Ao invés de lutar contra essa realidade, podemos honrar o tempo que tivemos com aqueles que se foram e seguir em frente com mais força e serenidade. Sêneca nos encoraja a lembrar diariamente de nossa própria mortalidade, não de forma mórbida, mas como um lembrete para viver com propósito. Memento mori. Lembra-se de que vos vai morrer. Essa frase é um convite para refletir sobre como estamos vivendo. Estamos aproveitando nosso tempo da melhor forma possível? Estamos agindo com sabedoria e virtude? Ao encararmos a morte sem medo, descobrimos que ela, paradoxalmente, nos ensina a viver melhor. A resistência mental, nesse caso, vem da aceitação do fim inevitável da vida e do compromisso de viver com mais presença, propósito e paz interior enquanto estamos aqui. Sétima lição: a virtude é o caminho para a verdadeira felicidade. Para Sêneca, a verdadeira felicidade não está nas posses, no status ou em prazeres efêmeros. Ela reside na prática da virtude. O estoicismo nos ensina que a mente resiliente é aquela que se compromete a viver de acordo com princípios virtuosos, sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Esses valores não são apenas um guia moral, mas o fundamento de uma vida plena e satisfatória, imune às influências externas. A busca pela virtude é o caminho para a resistência mental, porque ela nos oferece estabilidade em um mundo de incertezas. Enquanto as circunstâncias da vida podem mudar de um momento para o outro, dinheiro vai e vem, a saúde pode falhar, relações podem se romper, nossas virtudes são um porto seguro, algo que ninguém pode nos tirar. Sêneca acreditava que, ao nos focarmos na prática constante da virtude, nos tornamos menos vulneráveis às adversidades e mais capazes de enfrentar os desafios da vida com serenidade. Sabedoria, segundo Sêneca, nos permite tomar decisões ponderadas e entender o que está ou não sob nosso controle. Coragem nos ajuda a enfrentar o medo e a incerteza com bravura, mesmo quando tudo parece desmoronar. A justiça nos mantém firmes em nossos princípios, garantindo que agimos de maneira honesta e ética, independentemente das circunstâncias. E o autocontrole nos protege dos excessos, nos permitindo manter o equilíbrio emocional e a clareza mental, mesmo nos momentos de tentação ou dificuldade. Sêneca nos lembra que a prática da virtude é uma jornada contínua. Não é algo que se conquista de uma vez, mas sim um esforço diário de aprimoramento. Cada decisão, cada ação, é uma oportunidade para exercitar essas qualidades. E, com o tempo, à medida que praticamos a virtude, começamos a perceber uma transformação interna, uma mente mais resiliente, mais estável e mais em paz com a vida. A felicidade, então, não é algo que encontramos fora de nós, mas sim o resultado de viver de acordo com esses valores profundos. É uma alegria duradoura que vem da sensação de estar fazendo o que é certo, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos.
Para Sêneca, essa felicidade virtuosa é o que nos torna verdadeiramente invulneráveis às circunstâncias externas, pois a nossa satisfação não depende de algo que possa ser perdido ou tomado, mas de quem escolhemos ser. A virtude, portanto, é o alicerce da resistência mental. Ao nos comprometermos com ela, cultivamos uma mente forte, capaz de enfrentar qualquer desafio com serenidade, porque sabemos que, independentemente do que aconteça, estamos vivendo de acordo com nossos princípios mais elevados. Essas 7 lições de Sêneca nos mostram que a resistência mental é uma habilidade que pode ser cultivada, e não uma característica inata. O estoicismo nos ensina que, ao desenvolvermos uma mente resiliente, podemos enfrentar qualquer obstáculo com serenidade e sabedoria.